Era uma manhã fria de dezembro, e eu estava esperando ansiosamente pela minha festa de 18 anos. Nunca imaginei que meu aniversário seria marcado por uma revelação que viraria minha vida de cabeça para baixo. Tudo parecia perfeito. Meus pais adotivos estavam organizando a festa na nossa casa em Lisboa, onde vivi desde que me entendo por gente. Até que, ao abrir um envelope que achei na gaveta do escritório de meu pai adotivo, encontrei algo que jamais esperava. Era um documento. Vários, na verdade. Mas o que mais me chocou foi o nome que estampava a primeira página. Helena Vasconcelos. A mesma pessoa que durante as últimas semanas vinha aparecendo em meus sonhos. Ao vasculhar mais a fundo, descobri que ela era minha mãe biológica. E pior ainda, ela havia sido uma psiquiatra, uma mulher poderosa, que havia denunciado abusos médicos. Abusos que envolviam instituições poderosas e pessoas influentes. Eu estava paralisada, tentando compreender o que aqueles papéis significavam. Como alguém poderia esconder algo tão grande de mim por tanto tempo? Minha mente estava em choque. E o aniversário que deveria ser o melhor dia da minha vida estava se transformando em um pesadelo. Fui até o escritório, onde encontrei meu pai adotivo, Roberto, preparando os últimos detalhes da festa. Quando o olhei, ele sorriu, mas eu sabia que algo estava errado. Algo ele estava escondendo. Meu coração acelerou quando comecei a conectar as peças. Os documentos falavam de uma fundação, uma organização relacionada aos abusos que minha mãe havia denunciado. Roberto, meu pai adotivo, estava conectado a essa fundação. Ele sabia mais do que dizia, e eu não conseguia mais ignorar. Sentia que minha vida inteira havia sido uma mentira. Durante o jantar de aniversário, a atmosfera estava tensa. Meus pais adotivos estavam mais distantes do que nunca, e eu podia perceber que eles estavam escondendo algo. No fundo, sabia que a verdade estava ali, naquelas paredes da nossa casa. Eu não estava mais disposta a esperar, então decidi confrontá-los. Eu sei sobre minha mãe, Helena Vasconcelos, disse, tentando manter a calma. O silêncio se instalou na sala. Roberto olhou para minha mãe adotiva, Mariana, e eu percebi a tensão entre eles. Algo não estava certo. Mariana parecia pálida, como se tivesse visto um fantasma. Ela engoliu seco antes de tentar se recompor. Você não sabe de nada, garota, ela disse, sua voz trêmula. Você está inventando histórias. Deixe isso pra lá. Mas o medo em seus olhos foi suficiente para fazer meu sangue ferver. Ela estava tentando me calar, e eu sabia que estava perto de descobrir a verdade. Não me engane, eu vi os documentos, retruquei, já com as mãos tremendo. Mariana começou a chorar, e meu pai adotivo, Roberto, parecia perdido. A gente não queria que você soubesse, mas agora que você já sabe... Ele hesitou. Você precisa entender que tudo isso é mais complicado do que parece. Não somos apenas vítimas. Nós também fizemos coisas erradas. Foi ali que meu mundo desabou. Não era apenas sobre a minha adoção. Era sobre crimes, manipulação e a verdadeira identidade de minha mãe. Você sabia que minha mãe estava sendo silenciada? Perguntei, minha voz já quebrando. Ela denunciou abusos médicos e vocês esconderam isso de mim. Roberto então se levantou abruptamente. Você não entende, não é? Não tem ideia do que estamos envolvidos. Isso vai destruir tudo. A nossa vida. A sua. Eu senti um nó na garganta. Eles estavam me jogando para fora da casa, me expulsando como se eu fosse um peso. Você não é mais bem-vinda aqui, Roberto disse com um tom ríspido. Fui jogada para fora de casa no dia do meu aniversário, sem ter onde ir. Minha cabeça girava. Como uma festa de 18 anos poderia terminar assim? Com uma descoberta sobre minha verdadeira mãe e um pai adotivo me expulsando da única casa que eu conhecia. Eu não sabia para onde ir, mas algo dentro de mim dizia que eu precisava saber mais. A verdade estava à minha frente, e eu não podia mais fugir. Foi então que lembrei dos papéis. Do nome de Helena Vasconcelos. Algo me dizia que ela tinha mais respostas do que eu imaginava. Ela estava em uma clínica em São Paulo,
uma instituição psiquiátrica. Fui até meu quarto e comecei a fazer as malas. Eu precisava ir até lá, saber a verdade de uma vez por todas. Decidi pegar o primeiro voo para São Paulo. No caminho para o aeroporto, ainda chocada com tudo o que acontecera, uma sensação de urgência me consumia. Sabia que estava me metendo em algo muito maior do que poderia entender, mas agora era tarde demais para voltar atrás. Eu precisava ir até o fim. Cheguei à clínica psiquiátrica onde minha mãe estava internada. A fachada parecia sombria e cheia de segredos, mas eu não me importava. Eu precisava ver Helena. Ao entrar na clínica, fui recebida por uma recepcionista de semblante sério. Quando disse quem eu era, ela me olhou com uma expressão cautelosa. "Você sabe o que está fazendo?" Ela me perguntou, mas eu já não podia mais parar. A recepcionista fez uma ligação e em pouco tempo fui guiada até um corredor estreito, até uma sala reservada. O cheiro de desinfetante e a luz fria das lâmpadas criavam uma atmosfera ainda mais opressiva. Helena estava ali, sentada, pálida, mas os olhos dela brilhavam com uma mistura de tristeza e alívio ao me ver. Você veio?" Ela sussurrou, como se não acreditasse. O coração me apertou ao vê-la. Tinha tantas perguntas, tantas coisas para entender. "Eu sou sua filha, Helena. Meu nome é Sofia. Eu preciso saber tudo." Ela me olhou com dor, como se estivesse temendo algo. "Você não sabe o que está enfrentando, o que eles vão fazer com você." Sua voz falhou. Tentei acalmá-la. "Quem são eles? O que aconteceu, mãe?" Ela engoliu em seco e, com as mãos trêmulas, pegou um envelope debaixo da mesa. Quando o abriu, vi que havia mais documentos ali, similares aos que eu havia encontrado em casa. "Esses documentos são a chave para entender tudo o que aconteceu. A fundação, os experimentos, as vítimas." Ela se calou de repente, olhando em volta, como se temesse que alguém pudesse ouvi-la. Eu não entendia. "Que fundação? Que experimentos? O que você quer dizer com isso?" Ela olhou para mim com um olhar de quem estava prestes a revelar algo muito perigoso. Eu fui silenciada, Sofia. Fui calada porque denunciei o que eles estavam fazendo. A fundação, os médicos, eles estavam fazendo experimentos ilegais com pacientes, manipulando mentes, fazendo coisas que você não pode nem imaginar. Eu não conseguia processar. A cada palavra, meu mundo se tornava mais sombrio. "Então, tudo isso é real? Eles manipularam você?" Ela assentiu. Eu descobri a verdade, mas não consegui ir muito longe. Eles sabiam que eu estava investigando e me silenciaram. E agora? Agora você está em perigo, Sofia. O peso das palavras dela me atingiu em cheio. O que ela estava dizendo era muito maior do que eu poderia suportar. Antes que eu pudesse perguntar mais, uma enfermeira entrou na sala. "Doutora Helena, precisamos ir. Está na hora de tomar seu medicamento." Helena olhou para ela com um olhar de medo. Não posso ir agora. Eu preciso terminar de falar com ela." Mas a enfermeira, com firmeza, a conduziu até a porta. "Eu te avisei, Sofia. Você está mexendo com algo perigoso. Mais garotas desapareceram depois de buscar a verdade." A enfermeira conduziu Helena para fora da sala, e eu fiquei sozinha, com o peso das palavras dela ecoando em minha mente. Eu estava mexendo em algo muito maior do que imaginava, mas agora não havia volta. A curiosidade e a necessidade de respostas me consumiam. Saí da sala, tentando processar tudo o que ouvira. Algo estava errado ali, muito errado. Mas ao mesmo tempo, eu não conseguia deixar de pensar que Helena, minha verdadeira mãe, sabia mais do que estava dizendo. Eu precisava entender os experimentos, a fundação e, mais importante, o que isso significava para mim. Decidi voltar para o hotel e pesquisar tudo o que pude sobre a fundação mencionada por Helena. As palavras dela estavam gravadas na minha mente. Fundação, experimentos, manipulação. A sensação de que eu estava sendo observada não saía da minha cabeça. No hotel, comecei a vasculhar a internet, procurando por qualquer informação que pudesse ligar o nome da fundação a meu pai adotivo.
Quanto mais eu pesquisava, mais algo me dizia que ele estava envolvido em algo terrível. Mas o que exatamente? Porque ele nunca me contou sobre minha mãe biológica. Foi então que encontrei algo que me fez parar. Um artigo sobre abusos médicos e experimentos ilegais, com o nome da fundação envolvida. Mas o que realmente me chamou a atenção foi uma foto antiga, onde meu pai adotivo aparecia, junto de médicos e executivos da fundação. Ele estava sorrindo, posando como se fosse parte daquilo. O que ele sabia? O que ele estava fazendo? Meu coração acelerou. Eu estava em um ponto sem retorno. Se meu pai adotivo estava envolvido com aquela fundação, isso explicava muita coisa. Mas a pergunta que me atormentava era: até que ponto ele estava envolvido? Eu precisava de respostas, e Helena, embora frágil, era a única que poderia me dar alguma luz. No dia seguinte, voltei à clínica. Mas antes de entrar, senti uma presença estranha. Alguém estava me observando. Olhei ao redor, mas não vi ninguém. A sensação de que eu estava sendo seguida não era nova, mas agora parecia mais real do que nunca. Entrei rapidamente na clínica. Desta vez, a enfermeira me informou que Helena estava sedada e que não poderia falar comigo. A frustração me consumia. Eu estava tão perto, mas ao mesmo tempo tão distante. Eu precisava de uma explicação, de mais informações sobre o que estava acontecendo. Minha mente estava cheia de perguntas não respondidas. Saí da clínica e fui para um café próximo. Eu precisava de um tempo para pensar. No Starbucks, tentando organizar meus pensamentos, comecei a refletir sobre minha vida até aquele momento. Como pude viver em uma mentira por tanto tempo? Como ninguém percebeu o que estava acontecendo? A dor da descoberta me corroía, mas eu sabia que não podia parar. Aos poucos, comecei a perceber que minha vida inteira havia sido manipulada. Meu pai adotivo, os documentos, a clínica, a fundação. Tudo estava entrelaçado de uma maneira que eu não conseguia mais entender, mas que, de alguma forma, eu tinha que entender. Era como se eu tivesse sido preparada para descobrir a verdade, e agora que estava diante dela, eu não podia mais ignorar. Enquanto tomava meu café, uma ideia surgiu. Se meu pai adotivo estava realmente ligado à fundação, talvez existissem mais vítimas como minha mãe. Eu não poderia ser a única que estava sendo mantida no escuro. Decidi que precisava buscar outras pessoas, outras histórias que pudessem me ajudar a entender o alcance dessa trama. Pesquisei por mais casos de abuso médico e experiências com fundações como a que Helena mencionara. Ao fazer isso, encontrei relatos de desaparecimentos misteriosos de jovens mulheres que tinham feito o mesmo que eu. Procuraram por respostas. Meu estômago revirou ao perceber que, de alguma forma, eu também estava agora sendo caçada. De volta ao hotel, minha mente não conseguia descansar. A sensação de estar sendo vigiada se intensificou. Tentei ignorá-la, mas algo me dizia que os homens da fundação estavam mais perto do que eu imaginava. A paranoia estava tomando conta de mim, mas eu não podia retroceder. Eu precisava saber a verdade. À noite, recebi uma mensagem anônima. O texto dizia apenas: "Cuidado, você não está sozinha. Não procure mais." O coração disparou. Quem seria essa pessoa? Como sabiam sobre mim? O medo me envolveu, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim gritou para que eu continuasse. Eu estava mais próxima de entender o que acontecera com minha mãe e com tantas outras. No dia seguinte, decidi que iria confrontar meu pai adotivo. Ele precisava explicar o que sabia sobre tudo isso. Talvez fosse a última chance de obter respostas antes de minha jornada tomar um rumo perigoso e sem volta. Mas antes de ir para a casa dele, sabia que precisava estar preparada para qualquer coisa. A cada passo que eu dava em direção à casa dos meus pais adotivos, mais ansiosa eu ficava. Sabia que a conversa que eu estava prestes a ter mudaria tudo. Quando cheguei, percebi que o ambiente estava tenso. Meu pai adotivo estava na sala de estar, mas a expressão dele mostrava que ele sabia que algo estava prestes a acontecer. "Eu sei o que você fez", eu disse com a voz firme. Ele me olhou surpreso, como se não esperasse que eu soubesse de tudo. Ele tentou disfarçar,
Mas os olhos dele não mentiam. Ele estava com medo, e isso só confirmou tudo o que eu já suspeitava. Você está louca? Ele tentou desviar, mas eu sabia que estava no caminho certo. Eu sei sobre a fundação, sobre os experimentos, sobre minha mãe. Não tente negar mais nada. Eu continuei, a raiva crescendo. Eu não tinha mais paciência para ele, nem para as mentiras. Ele suspirou profundamente, como se finalmente tivesse aceitado que a verdade estava exposta. Você não entende o que está envolvido aqui, ele disse. Tudo o que fizemos, tudo o que vocês, os adotados, foram envolvidos, era para proteger você. Você nunca deveria saber da verdade. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa um coração nos comentários e conta como você teria reagido. O que ele disse me deixou ainda mais confusa. Ele estava tentando me proteger? Ou estava tentando justificar suas ações? O que exatamente ele havia feito? Eu não sabia mais em quem confiar. Mas uma coisa era certa. A fundação, os experimentos e minha mãe estavam todos conectados e eu precisava entender o papel que ele tinha nisso tudo. Proteger? Eu repetia incrédula. Proteger de quê? De saber a verdade? A raiva tomava conta de mim, mas ao mesmo tempo eu sentia uma profunda tristeza. Como pude ter sido tão cega durante todos esses anos? Como pude acreditar nas palavras dele? As peças do quebra-cabeça finalmente estavam se encaixando, mas a dor da traição era avassaladora. Meu pai adotivo ficou em silêncio por um longo tempo, talvez refletindo sobre como continuar. Mas ao olhar para ele, percebi que ele não estava mais tentando esconder nada. Era como se, de algum modo, ele tivesse aceitado que a verdade estava prestes a ser revelada. E então ele falou, com uma voz baixa e trêmula. Eu sou um dos responsáveis pela fundação, ele confessou. Mas você não entende a complexidade de tudo isso. Não é só sobre a sua mãe, ou sobre os experimentos. É sobre poder, controle. E você, minha filha, estava no centro disso. Sua adoção, tudo foi planejado. Ele parecia desmoronar diante de mim, mas o que ele estava dizendo só tornava tudo mais sombrio. Senti um nó na garganta. Minha mãe não era apenas vítima. Ela era uma peça em um jogo muito maior. E eu, sem saber, também havia sido uma peça. Você sabia de tudo o tempo inteiro? Perguntei, a voz falhando. Ele assentiu com um movimento de cabeça, e um silêncio pesado tomou conta do ambiente. O ar ficou ainda mais pesado. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Não apenas minha mãe estava envolvida em algo muito maior do que eu imaginava, mas eu também fazia parte desse jogo sujo. O que mais eu não sabia? Como pude ter sido tão ignorante? Meu coração apertava a cada palavra que ele dizia. Eu fiz o que era necessário, ele continuou, ainda tentando justificar suas ações. Eu estava protegendo a nossa família. Não havia escolha. Helena, sua mãe, se tornou uma ameaça. E você precisava ser controlada. Ele olhou para mim com uma mistura de dor e arrependimento, mas suas palavras me cortaram profundamente. Como ele podia dizer que estava me protegendo, quando na verdade ele me manteve no escuro? A angústia me consumia. E os outros desaparecimentos? E as garotas que sumiram depois de buscar respostas? Perguntei, minha voz tremendo de indignação. Ele vacilou, mas logo respondeu com um olhar sombrio. Elas estavam tentando escapar, tentando quebrar o ciclo, mas o poder da fundação é forte demais. Seu olhar foi direto, sem qualquer remorso. Eu sentia o mundo desabar sobre mim. Cada palavra dele me fazia questionar mais e mais a minha vida, minha adoção e o que estava por trás de todos aqueles anos de silêncio. Minha mãe, minha verdadeira mãe, tinha sido silenciada por algo muito maior do que eu poderia imaginar. Eu não podia deixar isso continuar. Eu preciso saber tudo, pai. Cada detalhe. Eu disse com firmeza, apesar da dor. Onde está minha mãe agora? O que aconteceu com ela?
E o que você e essa fundação realmente fizeram? Ele hesitou, mas parecia que a verdade já estava saindo dele, como se não conseguisse mais segurá-la. Ela está internada em uma clínica em São Paulo, ele revelou. Foi lá que eles a silenciaram, a fizeram desistir da luta. A clínica é onde ela está sendo mantida sob controle. E a fundação, bem, está por trás de tudo isso. Eu fiquei sem palavras, o coração disparado. Finalmente, eu estava mais perto da resposta que tanto procurava. A revelação caiu sobre mim como um peso impossível de carregar. São Paulo. Minha mãe estava lá, em uma clínica, sendo mantida sob controle por essas pessoas. Eu sabia que tinha que ir atrás dela, que a única maneira de entender tudo o que estava acontecendo era confrontá-la pessoalmente. Mas a ideia de entrar nesse mundo sujo e perigoso me aterrorizava. Você nunca vai conseguir convencê-la a falar. Meu pai adotivo disse, sua voz grave e cheia de uma tristeza que eu não compreendia. A fundação tem um poder enorme. Eles controlam tudo, até as mentes das pessoas. Helena está quebrada, e qualquer tentativa de ir até ela só vai te colocar em perigo. Mas eu não podia desistir. Não depois de tudo o que eu tinha descoberto. Eu não respondi. Meu pai falava como se fosse a única pessoa que compreendia o que estava acontecendo, mas ele estava errado. Eu não era mais a garota ingênua que acreditava em tudo o que ele dizia. Eu tinha visto as peças se encaixarem e sabia que precisava ir até o fim. Minha mãe era a chave de tudo. Eu precisava encontrá-la, a qualquer custo. Eu vou até ela, eu disse determinada com a voz firme. E você não vai me impedir. Olhei para ele com uma intensidade que jamais havia mostrado antes. Ele me encarou por um momento, talvez tentando decidir se tentaria me parar novamente. Mas então, ele se deu por vencido. Vai então. Vai. E vai entender do que eu estou falando. Mas saiba que não vai ser fácil. E não espere que ela te receba com os braços abertos. As palavras dele ecoaram em minha mente, mas eu já tinha tomado a decisão. Eu estava indo. Independentemente do que acontecesse, eu precisava entender a verdade. Em pouco tempo, eu já estava organizando a viagem. A ideia de viajar para São Paulo sozinha me deixou nervosa, mas eu sabia que não havia outro caminho. Minha mente estava agitada com tantas perguntas sem respostas. Eu precisava ver a minha mãe. Precisava ouvir dela o que realmente tinha acontecido, como ela havia sido envolvida nisso tudo. A viagem foi longa, e a ansiedade aumentava a cada quilômetro percorrido. Eu passava os minutos no avião, tentando me preparar psicologicamente. Mas a cada pensamento, mais perguntas surgiam. O que aconteceria quando eu chegasse lá? Minha mãe ainda me reconheceria? Ela me receberia? Ou a fundação já a havia transformado em alguém irreconhecível? Ao desembarcar em São Paulo, a cidade parecia esmagadora, cheia de vida, e ao mesmo tempo, cheia de mistérios que eu ainda não entendia. Eu pegaria um táxi até a clínica onde minha mãe estava internada. Meu coração batia forte enquanto eu tentava manter a calma. A verdade estava ao meu alcance, e ao mesmo tempo, era o maior perigo da minha vida. Quando o táxi parou na frente da clínica, eu senti um frio na espinha. A fachada do prédio era imponente, mas algo sobre ela parecia errado. Como se a clínica fosse uma prisão disfarçada de lugar seguro. Eu respirei fundo e saí do táxi, tentando reunir toda a coragem que eu ainda tinha. O que me aguardava lá dentro? Não fazia ideia. Entrei na clínica. A recepção era estranhamente silenciosa. A atendente me olhou com uma expressão impassível, quase como se soubesse por que eu estava ali. Você está aqui para ver a paciente Helena Vasconcelos? Ela perguntou, a voz sem emoção. Eu assenti, tentando não mostrar o nervosismo que me consumia por dentro. A recepcionista me levou por um longo corredor, as paredes brancas e frias, e o som dos meus passos ecoando, me deixando ainda mais ansiosa. Cada movimento meu parecia ser observado, e uma sensação de claustrofobia começou a tomar conta de mim. Eu estava no território do inimigo, e nada parecia mais real do que aquele momento. Ela me conduziu até uma porta no final do corredor, parou e fez um gesto com a mão para que eu entrasse.
Ela está esperando por você, mas não espere muito acolhimento, disse a recepcionista com um sorriso forçado, antes de se afastar. Eu não sabia o que esperar. O que encontraria ao ver minha mãe pela primeira vez depois de tantos anos? Estaria ela ainda consciente, ainda com os mesmos olhos que eu lembrava? Ou teria a fundação já apagado qualquer vestígio de sua antiga personalidade? Respirei fundo e abri a porta. O que vi me pegou de surpresa. Minha mãe estava sentada em uma cadeira, parecendo frágil e desgastada. Seus olhos, que antes eram cheios de vida e força, agora estavam vazios, quase sem foco. Quando ela me viu, não houve o brilho de reconhecimento imediato. Ela apenas me encarou, sem expressar nenhuma emoção. Você é minha filha? A voz dela estava fraca, rouca, como se fosse uma luta falar. Eu queria gritar, queria abraçá-la, mas algo me dizia que não era o momento. Ela não estava ali, completamente, e eu não sabia o quanto de minha mãe ainda restava naquele corpo. Sim, mãe, eu sou a sua filha, Ana. Fui adotada, mas eu vim aqui para entender o que aconteceu com você. O que eles fizeram com você. Minhas palavras saíram mais emocionadas do que eu gostaria, mas não pude evitar. Eu estava ali, e a única pessoa que poderia me dar respostas parecia perdida. Eu precisava que ela me visse, que ela me reconhecesse. Ela olhou para mim de maneira vazia por um momento, e depois, lentamente, seus olhos começaram a se mover, como se tentassem focar, como se tentassem entender o que estava acontecendo. Finalmente, ela falou, mas sua voz soava distante, como se estivesse em outro lugar. Você não deveria estar aqui. Eles vão saber. Eles vão me punir. Você não deveria saber. As palavras dela me desconcertaram e uma onda de medo percorreu meu corpo. O que ela queria dizer com isso? Quem eram eles? Eu sabia que estava lidando com algo muito maior do que eu imaginava, mas não sabia até onde isso iria me levar. Mãe, por favor, eu só quero entender. Quero saber o que aconteceu com você, com a fundação, como meu pai adotivo se encaixa nisso tudo. Eu disse, tentando acalmar meu coração acelerado. Eu sabia que a resposta estava ali, naquela mulher que agora parecia tão distante de mim, mas eu precisava ouvir dela, precisava entender. Ela olhou para mim, como se estivesse tentando lembrar algo, e então, de repente, um pequeno brilho de reconhecimento passou por seus olhos. Seu pai, ele faz parte disso. Ele está mais envolvido do que você imagina. Não confie nele. Eles vão. Ela começou a dizer, mas parou de repente, como se uma força invisível a tivesse calado. Ela segurou minha mão com força inesperada. Eles ouvem tudo, mesmo aqui. Eu tentei avisar, mas ninguém acreditou, e então me internaram. Disseram que eu estava delirando. Sua respiração ficou mais pesada e ela olhava ao redor, como se esperasse alguém entrar a qualquer momento. Quem são eles, mãe? A fundação? O conselho médico? Perguntei, tentando manter a voz baixa, ainda que o desespero crescesse em mim. Ela assentiu lentamente e lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Eles fazem experiências, não só com pacientes, mas com jovens, meninas como você, meninas que sumiram, que foram entregues. A voz dela falhou, e o olhar se perdeu em algum ponto além da janela. Um silêncio denso se instalou na sala. Meus pensamentos giravam. Helena estava fragilizada, mas havia lucidez em suas palavras. Eu já tinha lido nos documentos que algo grande estava por trás dessa fundação. Mas ouvir isso da minha mãe, com tanto medo, dava outra dimensão àquilo tudo. Você precisa sair daqui, Ana. Antes que saibam que você sabe. Ela disse isso com uma urgência tão intensa que me causou calafrios. Eu não queria deixá-la ali. Mas naquele momento entendi que salvá-la exigia mais do que uma visita. Eu volto. Prometo. Mas agora preciso de provas. Preciso entender mais. Se conseguir lembrar de nomes, lugares, qualquer coisa, me escreve. Vou voltar em 2 dias.
Ela fez um pequeno aceno, e seus olhos se encheram de dor e esperança ao mesmo tempo. Saí da sala com o coração em pedaços. O corredor me pareceu ainda mais sufocante agora, como se as paredes estivessem mais estreitas. A recepcionista nem me olhou quando passei por ela. No estacionamento, sentei no banco do Uber e olhei fixamente para o nada. Aquela mulher era minha mãe. E ela estava presa num pesadelo que gritava por justiça. Cheguei ao hostel em Lisboa à noite, destruída. Helena tinha razão. Eu não estava segura. E pior, talvez nunca tivesse estado. Peguei os documentos que tinha salvo no Drive e comecei a organizar tudo. Eram recibos, e-mails vazados, conversas de médicos. Um nome aparecia repetidamente. Dr. Otávio Lima, psiquiatra renomado no Brasil e consultor da Fundação. Abri o LinkedIn dele. Ainda em atividade, com sede no Rio de Janeiro. Seus contatos iam de políticos a empresários da indústria farmacêutica. E havia fotos em eventos ao lado de meu pai adotivo. A ligação era clara. Ele não era apenas próximo da Fundação, ele era um dos braços dela. O que me assustava mais era a dúvida. Por que adotar justamente a filha da mulher que eles silenciaram? Seria vigilância? Controle? Ou um jogo ainda mais cruel de manipulação emocional? Aquilo parecia um roteiro de filme, mas era a minha vida. E eu precisava escolher se enfrentaria isso ou desapareceria como as outras. Passei a madrugada em claro, estudando tudo o que tinha. Comecei a montar um dossiê com os documentos digitalizados, links, prints de conversas e organogramas. Se algo me acontecesse, alguém precisava ter acesso à verdade. Enviei uma cópia criptografada para um jornalista investigativo que seguia há tempos no Twitter, especializado em denúncias de corrupção médica. Deixei uma mensagem. Se algo me acontecer, publique isso. Pela doutora Helena Vasconcelos. Na manhã seguinte, comprei a passagem mais rápida de volta a São Paulo. Iria direto ao prédio onde Dr. Otávio tinha consultório. Não o confrontaria, mas o seguiria. Precisava saber quem ainda estava envolvido e onde estavam as meninas desaparecidas. No voo, revisei as últimas mensagens da minha mãe. Uma delas dizia: eles usam o hospital antigo no interior como depósito e laboratório. Não havia mais detalhes. Só a localização de um galpão nos arredores de Campinas. Cheguei em Guarulhos e fui direto alugar um carro. Dirigi até Campinas, com o coração acelerado e as mãos suando no volante. Quando estacionei perto do galpão, vi 2 seguranças e câmeras apontadas para todos os lados. Esperei anoitecer. Dei a volta pelo mato, me arrastei por debaixo de uma cerca e entrei por uma porta lateral enferrujada. Lá dentro, corredores escuros, cheiro de cloro e silêncio absoluto. Encontrei quartos com camas de ferro e fichas médicas em pranchetas. Os nomes me arrepiaram. Várias garotas entre 14 e 19 anos. Algumas estavam carimbadas como transferida, outras como falecimento por parada cardíaca. Vi prontuários com siglas que não entendia, mas sabia. Aquilo era um cativeiro médico. Ouvi passos. Me escondi atrás de um armário. 2 homens de jaleco passaram discutindo sobre a próxima limpeza de registros. Fiquei ali, imóvel, até eles saírem. Peguei o máximo de fotos que pude e corri de volta para o carro. De volta a São Paulo, fui até a clínica de Helena. A diretora, ao me ver, disse com frieza: sua mãe foi transferida hoje cedo sem aviso, ordem judicial. Meu sangue gelou. Tentei descobrir o novo local, mas nada constava no sistema. Voltei ao hostel sem saber o que fazer. Recebi uma mensagem do jornalista. Vi os arquivos. Isso é grande. Já entrei em contato com uma rede internacional, mas você precisa sair do Brasil agora. Aquilo parecia um filme de conspiração. Minha mãe desaparecida. A fundação me caçando. Os segredos agora estavam comigo. E a única chance de expor tudo era sobreviver. Comprei uma passagem para Madrid usando um nome falso. O dossiê agora estava em 4 mãos. No aeroporto, olhei para trás uma última vez. Sabia que parte de mim ficaria no Brasil, naquele passado manchado de mentiras.
Mas Helena ainda estava viva. Eu sentia isso. E se estivesse um dia, eu voltaria por ela. Do avião, mandei um e-mail codificado para o jornalista. Se receber isso, publique. Eu não consegui. Era um plano B, caso me interceptassem. Mas não fui seguida. Quando cheguei à Espanha, chorei em silêncio no táxi até o hotel. Nos dias seguintes, as reportagens começaram a sair. Manchetes. Fundação de Saúde é investigada por desaparecimento de jovens. Médicos envolvidos em experimentos ilegais. E, por fim, dossiê anônimo aponta ligação com nomes influentes. Dr. Otávio foi preso. Meu pai adotivo se demitiu de todos os cargos. A clínica foi fechada. Mas Helena... Ninguém sabia onde estava. Busquei seu nome em tudo. Nada. Nenhuma pista. Nenhum registro. 6 meses depois, recebi um envelope sem remetente. Dentro, uma foto. Minha mãe sentada numa praia, com o pôr do sol atrás. No verso, só uma frase. Ainda estou lutando. Amo você. Era a letra dela. Senti o coração explodir de esperança. Aquilo me deu forças para continuar vivendo, mesmo longe, mesmo assustada. Abri uma ONG com o nome dela. Instituto Helena Vasconcelos. Pela Verdade e Justiça Médica. Com o tempo, outras vítimas surgiram. Outras mães, outras filhas. A verdade finalmente estava vindo à tona. E mesmo que não pudesse abraçar Helena agora, sua coragem me guiava. Hoje conto minha história para proteger outras jovens, para que nunca mais alguém seja silenciado por lutar contra o sistema, para que nenhuma filha tenha que procurar sua mãe num mundo de escuridão. E se você está ouvindo isso agora, lembre-se, a verdade pode ser enterrada, mas ela sempre encontra uma forma de florescer. Eu sou Ana Vasconcelos, e essa é apenas a primeira parte da nossa luta.